No discurso de encerramento do ano judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, fez um balanço dos julgamentos e destacou o papel do tribunal para enfrentar a pandemia da Covid-19. Disse que o Supremo reagiu às adversidades, inovou seu modelo de gestão e se abriu internacionalmente. Sobre 2021, o ministro Luiz Fux disse que será um ano com mais desafios, mas também de revitalização nacional. O ministro Luiz Fux abriu o discurso dizendo que o ano de 2020 será lembrado como o momento mais trágico para a humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. A insondável pandemia do Covid-19 permanece uma adversidade profunda que nos tem custado milhões de vidas em todo o mundo. Somente daqui a alguns anos, quiçá décadas, é que olharemos para trás e conseguiremos compreender a real dimensão da catástrofe que ora vivenciamos. O ministro afirmou que esse cenário tem desafiado as instituições, mas que a justiça esteve sempre atenta. Os tempos são desafiadores, porém, quem integra as fileiras da magistratura sabe que as lamentações não devem preencher nossas agendas. Ao final do ano 2020, mais uma vez o cidadão brasileiro pôde verificar a incansável luta em prol da sociedade pelo Supremo Tribunal Federal. Este Supremo Tribunal Federal atuou como um exemplo para o Poder Judiciário e para o país, desempenhando papel central na resolução de seus conflitos relativos à pandemia. Por meio de seus julgamentos, esta Corte Suprema tem sido vigilante, promovendo segurança jurídica e orientando o comportamento dos cidadãos neste momento de incertezas. O ministro Luiz Fux destacou as medidas adotadas para que os trabalhos não fossem paralisados pela pandemia, como a ampliação dos julgamentos no plenário virtual e por videoconferência, e fez um balanço dos julgamentos em 2020. Até o último dia 15 de dezembro, o STF recebeu quase 6.500 processos relacionados à pandemia. Pedidos de habeas corpus foram 4.899 e 7.730 acórdãos, decisões e despachos. A produtividade dos ministros e órgãos colegiados foi recorde em 2020. A primeira turma julgou 551 processos presencialmente e por videoconferência e mais de 6.000 em sessões virtuais. E na segunda turma foram 112 processos julgados presencialmente e por videoconferência e em sessões virtuais 5.257. Já o plenário julgou 124 ações de forma presencial ou por videoconferência e outras 5.530 em sessões virtuais. Outro recorde foi o número de julgamentos de recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Ao todo, 128 temas com mérito julgado. O ministro também falou sobre a velocidade com que o acervo processual do Supremo vem diminuindo. Em 2006, eram 150.000 ações. Neste ano, são cerca de 25.000, uma redução de 83%. E chamou a atenção para os temas privilegiados nas pautas de julgamentos, como cooperação entre os entes federativos, proteção dos direitos humanos, governança na gestão pública e a preservação da Corte ante ataques externos. Luiz Fux ainda comemorou a criação e implementação de projetos institucionais em 3 frentes. Primeiro, os avanços tecnológicos. Nesta que será a primeira corte 100% digital do mundo, destaca-se o Supremo Tribunal Federal. E também chama atenção para a criação do Inova Supremo Tribunal Federal, que é um laboratório de inovação multidisciplinar em formato de startup que acelera a virtualização dos serviços jurisdicionais da Corte mediante alinhamento entre a inteligência humana e a inteligência artificial. Segundo, muito expressivo, a internacionalização da Corte, em especial por meio de sua aproximação com a Agenda 2030 da ONU. Outra boa notícia, que foi realizada inclusive anteontem, é o estreitamento dos laços com a Universidade de Oxford. Terceiro, o fortalecimento do nosso sistema de precedentes,
mediante a criação de uma unidade de inteligência, que é a Secretaria de Gestão de Precedentes. Luiz Fux também agradeceu a todos os servidores, colaboradores e juízes, e especialmente aos demais ministros da Corte. A principal virtude da judicatura colegiada consiste exatamente na diversidade de perspectiva dos juízos. Em sede de jurisdição constitucional, na nossa nobre e difícil função, não existem casos fáceis e nem respostas únicas. Por outro lado, a ausência de concordância não deve ser confundida com desarmonia ou discórdia. Em suma, é tão grandiosa quanto desafiadora a tarefa de capitanear a governança institucional de uma Suprema Corte, tornando-se mais democrática, mais humanizada e mais eficiente. Neste ano de 2020, este Supremo Tribunal Federal, com louvor aos eminentes ministros, reagiu às adversidades, inovou no seu modelo de gestão e de deliberação e se abriu internacionalmente. Há novos desafios no porvir, mas não tenho dúvidas de que 2021 será um ano de soerguimento nacional.